Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa então é a nossa terceira aula da Emergência e Complicações Anestésicas. Meu nome é Igor Garcia de Oliveira e sou médico veterinário. Então começaremos dando uma breve introdução ao tema. O que é importante nós levarmos em consideração quando vamos fazer um procedimento anestésico, procedimento de monitorização anestésica, tá? Anestesia, ela requer vigilância e capacidade para reconhecer e resolver problemas que podem levar o paciente a óbito. Então é importante a gente manter essa vigilância, essa monitorização mais intensiva para a gente prever intercorrências e conseguir intervir e estabilizar o quadro clínico do animal o mais antes possível. Isso a gente aumenta a nossa chance de sucesso e conseguimos reverter e manter o plano anestésico adequado do mesmo. E a gente sabe que essas complicações, por exemplo, complicações de hipotensão, complicações de bradicardias, bradiarritmias, podem culminar em processos agravantes, no qual todos esses eventos podem conferir risco de óbito para esse paciente. Então é importante a gente treinar, né, capacitar a nível teórico e não só a nível teórico, a nível prático, observar os procedimentos e tentar assimilar para que tenhamos maior sucesso na nossa anestesia e que venhamos a ter menores intercorrências. Habilidades a serem desenvolvidas, então, capacidade de assimilação de conceitos. Então, é importante que o anestesista, o aprendiz, ele esteja constantemente lendo sobre farmacologia, semiologia, anatomia. Então, são matérias que fazem parte do fundamento da construção do profissional anestesista. Destreza manual, pensamento e reflexos rápidos. Então, juntamente com a parte teórica, a gente alia na vivência prática, a gente vive aquele ambiente, tem um período de ambientalização e a gente começa a se adaptar ao meio, conseguindo assimilar os procedimentos de maneira correta. O profissional ele deve sempre estar se atualizando e conhecer anatomia, fisiologia, farmacologia e farmacocinética, sempre estar melhorando as habilidades e conhecimentos. É importantíssimo, então, por exemplo, entender qual que é o mecanismo de ação, qual que é a duração de determinado fármaco, os efeitos adversos, para que a gente reconheça esses eventos e consiga tratar de maneira adequada. Por exemplo, tem fármacos que podem causar bradicardias e bradiarritmias, pode predispor o paciente no momento de monitorização ter aquele período de desestabilização no transcirúrgico. Então, já devemos ter em mente a farmacologia, a farmacocinética e farmacodinâmica para que a gente intervenha de maneira correta e que não tenhamos surpresas. Tá? Então, a gente já tem que ter tudo planejado, tudo meticulado para que a gente consiga intervir, melhorando a chance de reversão do quadro. Principais motivos dos erros anestésicos. Então, seja erros envolvidos com fármacos, ou profissional que não conhece o fármaco com que está trabalhando, erro de doses, não prestar atenção na concentração do fármaco, às vezes calcular o fármaco de 50 miligramas e puxar numa ampola de 100 miligramas, tudo isso é motivo de risco. Ou falha humana na condução da anestesia. Nós somos seres humanos, então nós somos seres que estão propensos a falhar. Isso é normal. Então, é difícil, ninguém é perfeito, ninguém vai conseguir atingir 100% de perfeição. Então, haverá intercorrências, haverá falhas, que são falhas desde falhas mais sutis até falhas mais graves. Porém, a gente tem que estar atento para tentar minimizar ao máximo, chegar perto dos 100% de sucesso nos procedimentos anestésicos. Sabemos que há vários processos, vários
vários procedimentos que a gente tem em frente a um paciente que está desestabilizado, que tem ali alteração hemodinâmica, hipotensiva. Então, a gente joga lá na tabelinha da classificação do risco anestésico. Então, um paciente que é, por exemplo, moribundo, que não há expectativa de vida, então é esperado com que esse paciente venha a óbito, não que 100% virá a óbito. Então, a gente faz os protocolos para tentar reverter, porém, a chance de vir a óbito é muito grande. Diferentemente de um procedimento eletivo, no qual o paciente está ali com risco, né? Ele pode ter risco de descompensar, porém é um risco menor comparado com o paciente de risco. Não que não tenhamos que ter cuidado desse paciente procedimento eletivo, né? Paciente jovem que não tem problema cardíaco, problemas, por exemplo, procedimento de orquiectomia. E como procedimento de alto risco, a gente toma todos os devidos cuidados, porque há fatores, seja fatores raciais, fatores do próprio organismo respondendo adversamente a um determinado fármaco. Então, a gente tem que estar alerta para que não venha essas possíveis intercorrências que são passíveis de acontecer. Outros fatores de risco, estado físico do paciente. Então, o paciente, por exemplo, paciente que tem uma dilatação gástrica, a gente vai esperar diversos mecanismos fisiopatológicos do choque, que esse paciente está descompensado, desequilíbrio eletrolítico, choque cardiogênico, choque hipovolêmico, tá? Doença subjacente, então, paciente cardiopata, que tem que fazer um procedimento de cesariana, com um paciente braquicefálico, no qual é mais difícil ali, ele tem ali uma dificuldade de troca gasosa por conta da conformação das vias aéreas, tá? Então tem as narinas mais pequenas, os sáculos invertidos, o palato mole prolongado, tudo isso a gente tem que levar em consideração. A idade, quanto mais jovem, maior o metabolismo, maior também a superfície de contato com o ambiente, né? Então ele está propenso à hipotensão, à hipotermia, diferente de um paciente jovem. Um paciente geriátrico também, metabolismo muito baixo, ele demora mais para metabolizar os fármacos, ele perde mais temperatura, ele já tem ali alteração nos vasos, então a hemodinâmica dele é totalmente diferente do paciente jovem, né? Um paciente que provavelmente não terá tantas chances de ter essas intercorrências, tá? Prepare tratamento adequado, urgência e extensão cirúrgica. Quanto maior a extensão cirúrgica, maior vai ser o tempo do procedimento, mais o paciente irá ser exposto a fármacos, então haverá maior hipotensão, você tem que ter um maior controle de temperatura, a monitorização mais extensiva, e procedimentos de urgência também, que o animal pode ter desequilíbrio eletrolítico, entre outros fatores agravantes. Drogas anestésicas e preparo da equipe também. Diminuição da mortalidade. Então, como que a gente faz uma cirurgia, um procedimento anestésico mais seguro? Então, a gente tem que conhecer a farmacologia, conhecer como que esses fármacos atuam, e a gente tem que utilizar fármacos que são mais seguros, né? Então, temos muitos fármacos com uma tecnologia mais apurada, mais refinada, né? Por exemplo, Propofol, halogenados, outras modalidades anestésicas, no qual a gente pode adaptar de acordo com o quadro clínico do paciente, adequando de acordo com a sua necessidade. Sabemos que há vários protocolos, os protocolos são montados, mas não é uma receita de bolo. Então, a gente monta determinado protocolo de acordo com o paciente, com a idade, com a nossa finalidade, tá? Sabemos que não há um protocolo que é considerado inadequado, assim, errado. Então, o profissional, às vezes, ele pode ter experiência com determinado protocolo,
tá? E outro profissional se sente mais seguro com certo protocolo. Porém, ambos conhecem o funcionamento, conhecem a dinâmica do processo. Então, é muito independente, de acordo com o profissional e de acordo com o procedimento e o propósito envolvido. Então, sabemos que há a possibilidade de realização da anestesia inalatória, TIVA, anestesia intravenosa total, PIVA. Então, não tem um protocolo certo, a gente tem que avaliar de acordo com a necessidade, de acordo com a finalidade que a gente tem para a gente ter sucesso no nosso procedimento, tá? Aprimoramento e cuidados perioperatórios, tá? Então, a gente tem que se adequar ao estado físico geral do paciente, estabilizar o quadro primeiramente, antes de expor ele a um procedimento que tem risco, tem vários eventos fisiológicos envolvidos, tá? Então é sempre importante a gente ter esse planejamento de protocolo, exames complementares, como ultrassonografia, para pacientes que têm mais de 6 anos de idade, ou se tem problema cardíaco, ou também raças predispostas a realizar a eletrocardiografia, dependendo do caso, ultrassonografia, tá? Sabemos que, por exemplo, raças que são predispostas a cardiomiopatias, a doenças cardíacas, né, a cunho genético. Por exemplo, o Doberman, ele é mais predisposto à cardiomiopatia dilatada. Então, é um paciente que a gente já solicitou eletro a partir de 2 anos de idade, tá? Então, e profissionais mais preparados. Então, é importante que o anestesista sempre busque o conhecimento, busque cursos online, palestras, seminários e por aí vai. Busque estudar em livros, tá realizando resumos, estudando e se atualizando para que ele se sinta preparado e mais seguro, entendendo o processo. Tá? Então, não é importante que a gente decore cada receptor, como que cada fármaco age, se age receptor MU, como que age. O importante é a gente estudar, pegar a ideia, pegar a base e transferir isso para aliar, né, a nível teórico-prático. Então, os 2 pontos eles são importantes. Tá? Não adianta nada uma pessoa estudar, saber todo o livro de cor e salteado, mas não saber a aplicabilidade. Então, a prática ali exige que o anestesista ele saiba procedimentos de, por exemplo, de intubação, de monitorização, como intervir. Então, muitas das coisas a gente não vai encontrar em livro. Então, o meu conselho que eu dou para as pessoas que querem seguir essa área, que façam um estágio, para pegar essa parte mais prática do processo. E profissionais mais preparados, então, envolve tudo isso. É atualização, correr atrás de material, né, de estudos, tá? Então, primeiramente agora iremos falar sobre os pacientes geriátricos, tá? Eles têm risco maior de complicações anestésicas comparados com o paciente jovem ou adulto, porque eles têm várias alterações fisiológicas, né, que é normal da senilidade do mesmo. Então, ele irá apresentar diminuição de volume sanguíneo comparado com o cão jovem, por exemplo. A pressão arterial, débito cardíaco e atividade baroreceptora, então, ela já é prejudicada. A resposta ali frente à hipotensão, então, ele não irá responder como um paciente jovem a um processo hipotensivo, irá aumentar a frequência cardíaca para aumentar o débito cardíaco, por exemplo, né? Então, só para deixar bem claro o que seria esse débito cardíaco. O débito cardíaco é o quanto o coração está injetando de sangue por minuto. Então, a gente afere esse débito cardíaco para saber como é que está a circulação, a volemia desse paciente. Então, sendo que é um paciente que tem maior dificuldade para essa ativação baroreceptora, a gente tem que usar protocolos que mantenham os níveis de analgesia, tranquilização adequados, uma indução tranquila para que o paciente não tenha muita oscilação,
porque muitas das vezes, se tiver, por exemplo, processo de algia, de estímulo ali doloroso, né? Então a gente entra com protocolo de analgesia para que a gente não faça essa oscilação, né? Então, muitas das vezes o paciente ele tem um processo hipotensivo, ele não irá conseguir aumentar a frequência cardíaca adequadamente, tipo, com a resposta de um paciente jovem. Engrossamento das paredes dos vasos, então a vasoconstrição e a vasodilatação ali está prejudicada, tá? E a calcificação também da parede dos vasos, que acontece nesses animais senis. Então a gente tem que evitar essas alterações bruscas, então tem que manter um plano adequado, tem que saber entender o processo teórico dos planos de Gödel, não só a parte teórica, porque no livro tem um padrão estabelecido de livro, mas na prática a gente irá evidenciar que nem sempre é da mesma forma com que é empregado no livro. Até mesmo a rotação de globo ocular, depende muito da fase do procedimento, do protocolo. Tem animal que vai rotacionar um globo, vai centralizar outro, e ele está em plano anestésico cirúrgico. Então, todos esses eventos são eventos que a gente aprende no estágio e em pós-graduação, trabalhando na área, certo? Então, e a gente tem que levar em consideração que são pacientes muito sensíveis à hipoxemia. Então, a gente tem que induzir esse paciente, ou seja, fazer ele dormir, manter vias aéreas com nível adequado de oxigênio, uma indução tranquila, calma, não muito brusca, porque tudo isso irá interferir ali na nossa qualidade, no nosso procedimento anestésico, certo? Então, falando agora dos pacientes neonatos. Neonatos, então, são pacientes recém-nascidos até 6 a 8 semanas de idade, então até ali 60 dias, mais ou menos. Por que eles são de maior risco, os neonatos? Sabemos que quando eles nascem, eles têm um débito cardíaco dependente da frequência cardíaca. Então, esses animais, quando apresentam processos hipotensivos, eles muito dificilmente eles irão ter a resposta, por exemplo, com fármacos vasoativos, como a adrenalina, tá? Então, normalmente, a dopamina, ela é melhor para aumentar a força de contração, para aumentar o débito cardíaco. Então, eles são muito dependentes da frequência cardíaca para o débito cardíaco, porque eles têm maturidade do sistema simpático ali, a nível de baroreceptor. Eles não fazem uma resposta ali alfa-adrenérgica adequada para manter a pressão do vaso, certo? Eles precisam de grande demanda de oxigênio e a uma frequência respiratória elevada. Então, o drive respiratório deles é lá em cima, tá? Eles são mais sensíveis à hipotermia, porque imaginemos, o tamanho dos filhotinhos, eles têm maior contato com superfície, né? Então eles perdem maior temperatura ao meio ambiente. O controle termorregulatório deles é imaturo, tá? Então, só com isso, facilita os processos de hipotermia desses animais. E elevada proporção entre superfície e massa. Então, a superfície de contato ali, a perda de calor por condução, ou a temperatura do seu ar-condicionado. Então, tudo isso pode prejudicar ali, o sucesso do procedimento, né? A gente tem que tomar muito cuidado com sobredoses, porque sabemos que eles têm uma imaturidade da barreira sangue-cérebro. Então, esse fármaco que você faz em sobredose irá transpassar a barreira hematoencefálica, podendo ter efeitos tóxicos, não só para o cérebro, mas só que vários outros órgãos nobres do organismo, por exemplo, rim, né? Então, são pacientes que a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter tudo planejado para que a gente consiga ali reverter a situação, seja situação de emergência, tá? Ou uma situação de cesárea, né? Que o filhote estava em sofrimento fetal, então você tem que tomar cuidado, temperatura, fazer glicose,
fazer doxapran, estimular ele a respirar e secar ele bem, tá? Tudo isso é importante ali para a nossa taxa de sucesso. E cuidado com fluidoterapia. Se pensarmos o tamanho do filhote, né? Tem essa imaturidade de sistema simpático. Então, o risco de ocasionar ali edema cerebral e edema pulmonar é muito grande. E nesses pacientes pode ser fatal e muito fácil de acontecer, tá? Outros pacientes que é passível de ter intercorrências no procedimento anestésico. Pacientes gestantes, tá? Então, os procedimentos de cesárea normalmente são procedimentos que são emergenciais, tá? Então, a gente tem que manter a segurança para a mãe e para os fetos, tá? Por que a gente tem que manter a segurança da mãe, principalmente? Porque sabemos ali que o débito cardíaco está correlacionado ali com o fluxo ali placentário, né? O fluxo ali uterino. Então, todo suprimento que passa para o feto é via útero. Sabemos que tem esse evento. Então, se durante o procedimento a gente faz o processo hipotensivo muito atenuante, irá faltar oxigenação e energia para esse feto, você diminui o risco de você salvar os fetos, de haver fetos viáveis. Além de que você confere risco para a mãe, né? Então, da fisiologia dela, o requerimento de oxigênio, requerimento sanguíneo é totalmente diferente, né, de um paciente que a gente considera assim normal, entre aspas. Então, todos os fármacos usados atravessam a barreira transplacentária. Então, há várias pesquisas que demonstram que os fármacos atravessam a barreira transplacentária, mas não há pesquisas que demonstram o melhor protocolo ou como realmente que deve ser, como que esses fármacos agem nesses fetos, tá? Porém, de via de regra, temos que tomar cuidado com dose, com protocolos, visando diminuir ali a depressão fetal causada por fármacos. Então, o débito cardíaco da mãe interfere diretamente no filhote, a gente não mantém a circulação uterina, né? Então, é totalmente dependente da circulação da mãe. A gente tem que manter, então, a oxigenação e perfusão adequada para a mãe. E dos halogenados, o isoflurano ele é relacionado com melhor taxa de sobrevida, né, comparado com alotano, desflurano. É um fármaco que é mais utilizado na rotina e ele está relacionado com maior taxa de sobrevida dos pacientes. Complicação relacionadas às raças. Então, sabemos que há várias complicações que são relacionadas com padrões raciais, tá? Características de conformação, por exemplo, o bulldog que tem ali a narina mais achatada, ele tem os sacos aéreos, os sacos revertidos, palato mole prolongado, então ele está respirando, ele está sufocando, né, literalmente. Então são pacientes que quando a gente induz ali, por exemplo, faz propofol, faz indução ali com propofol, a gente tem que manter vias aéreas o mais rápido possível para a gente manter a oxigenação, tá? Sabemos que essas raças são predispostas a desmaio, por exemplo, né? Então, é recomendado, tipo, não passear com esses animais, tipo, em determinadas horas do dia, onde mais quentes, né? Eles não podem fazer muito esforço, tem muitos animais que têm que passar procedimentos ali para largar a narina, tirar pedaço de palato mole para ele respirar melhor, tá? Por exemplo. Consanguinidade, né? Síndrome de Weybrand, no Pincher, no Doberman também. Então, esses são fatores agravantes ali para nossa hemostasia, por exemplo, para aumento de sangramento, tá? Cães de caça, por exemplo, galgos, são mais propensos a estresse e hipotermia, então eles são mais hipertermia. Eles são mais estressados, são mais agitados, né? Então sabemos que há processos hipertérmicos que podem ali interferir no procedimento anestésico. Lembra que quando o paciente é muito estressado, ele irá liberar adrenalina, catecolamina, metabolismo lá em cima, né? Um metabolismo muito acelerado. Então, seu fármaco, às vezes, você tem que utilizar uma dose maior, ou seu fármaco vai ser metabolizado mais rápido, né?
Depende muito ali, está muito correlacionado com a temperatura. Sabemos que quanto maior a temperatura, maior a metabolização, então maior ali é a capacidade de conjugação, de eliminação desses fármacos, tá? E os cães braquicefálicos, então, eles têm essas alterações anatômicas de ventilação, qual foi comentado. Aqui, por exemplo, coloquei uma fotinha do nosso poodle, né? É uma raça muito comum no Brasil. E esses carinha aqui, é muito comum eles ter ali degeneração valvar, tá? Então, eles são propensos ali a ter degeneração de válvula mitral por conta da idade. Por exemplo, os Dobermans, eles são mais propensos a problemas cardíacos, né? Comentamos que eles são mais propensos a nível geneticamente de cardiopatia dilatada, ou seja, os ventrículos, dependendo dos atos, dilatam, né? E não consegue ali manter a pressão de sístole para enviar ali do ventrículo esquerdo para o organismo uma volemia, ou seja, um aporte de sangue adequado. Então, são raças que, a partir dos 2 anos de idade, é necessário fazer eletrocardiografia, muitas das vezes ecocardiografia, para descartar esses problemas cardíacos. E são cães propensos a apresentar problema cardíaco cedo, assim, né, novos. Outro grau aqui de pacientes obesos, tá? Então, sabemos que os pacientes obesos, eles têm uma redução na capacidade ventilatória, né? É só a gente imaginar, né? Imagina só, o tamanho do tórax, a massa ali de gordura, né? Então, fica difícil ali a expiração, a expansão torácica, diminui a complacência ventilatória também, e aumenta ali a dificuldade ali de movimentação diafragmática por conta de massa ali envolvida, tá? E muitas das vezes eles podem apresentar, por exemplo, cães obesos mórbidos, né? Padrão de respiração superficial. E normalmente o paciente obeso ele é geriátrico. E muitas das vezes ele pode apresentar doenças endócrinas concomitantes, como diabetes mellitus, lipidose hepática, né? Então, pelo esse acúmulo de gordura, né? Eles ficam mais propensos a ter essa acúmulo de gordura no fígado, hipotireoidismo ou doença cardíaca, tá? Então, a obesidade predispõe a todos esses fatores de alterações endócrinas. Complicações respiratórias, tá? Então, é muito comum complicação respiratória em processo de obstrução de vias aéreas. Como foi comentado na nossa aula de urgências e emergências de protocolo, né? Depois do X, né, de exsanguinação, a gente tem a letra A que a gente tem que manter as vias aéreas. Então, pacientes que têm massas, neoplasias, ali, processos ali que podem causar uma obstrução, né? Por exemplo, carcinoma de laringe, aqui dependendo do tamanho, pode aqui tipo ter uma obstrução e o paciente tem que ser submetido a traqueostomia ou tem que ser submetido muito rapidamente à intubação ali com cuidado, né? Depende muito do processo obstrutivo, da neoplasia, da massa, porque sabemos que tem eventos de obstrução parcial e obstrução total, certo? Embolia pulmonar, então tromboembolismo por procedimento cirúrgico, sabemos que quanto maior o tempo de procedimento, o paciente fica predisposto a criar ali trombos. Esses trombos podem parar no pulmão, podem ali comprometer a ventilação, a circulação pulmonar, podem parar ali na artéria femoral, por exemplo, em gatos, né, que é muito comum ali o tromboembolismo femoral, né, por conta de problemas cardíacos. Aspiração de conteúdo gástrico é um problema muito propenso de acontecer, porque o paciente ele tem que passar por um processo de jejum, tá? Jejum sólido de 8 horas, tá? E muitas das vezes o proprietário ele não vê que o paciente comeu, né? Ou não tirou, deu comida para ele. E na hora do processo de intubação, tudo mais, o paciente ele pode simplesmente regurgitar no meio do procedimento, sendo propenso então a fazer falsa via.
Então, nesses pacientes que você suspeita que não foi realizado o jejum, você tem que realizar, então, ali o inflocuff para ficar ali bem justo a traqueia, para diminuir a chance ali de fazer falsa via e parar para o pulmão, tá? E procedimentos, processos apneicos, processos de broncoespasmo, laringoespasmo, pós-extubação, né, que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que saber a hora que volta o reflexo laringotraqueal. A gente sabe que os fármacos ali, o isoflurano, outros fármacos ali, ele vai deixar ali bloqueado o reflexo laringotraqueal, tá? Então, tem que esperar ali, se desliga o halogenado, ou se desliga ali a bomba de fusão, você está fazendo TIVA, né? E você tem que esperar o reflexo laringotraqueal, ver a saturação da oximetria, tá mantendo 97% e tal. Aí você dá uma esperada, você está vendo que ele está tossindo, você tira. Deixa o pescocinho esticado, mantém vias aéreas. Ah, tá saturando bem? Beleza, show de bola, tá? O paciente ali ele obstruiu, aí você tem que intubar, manter vias aéreas, manter ali na oxigenação, até ele estabilizar e você poder extubar de novo. Processos de hipoventilação também, paciente de acordo com os protocolos, aprofundamento de plano, você faz ali o propofol, né? Então ele pode dar uma apneia transitória. Então tudo isso diminui a ventilação e a gente tem que ajustar o plano anestésico para que volte a frequência respiratória e ele mantenha um índice de ventilação perfusão bacana, tá? Eu não vou entrar em detalhes porque esses detalhes assim são horas e horas de aula. É muita informação assim para pouco tempo, mas bora lá. Hipercapnia também, então se o dióxido de carbono, o EtCO2, ele está muito alto, né, isso indica para a gente uma perfusão pobre. Então a gente tem que ver ali como é que está nosso circuito, está tendo vazamento, nossa calçodada, né, a calçodada é utilizada no sistema semi-fechado, ela está saturada, ela está conseguindo pegar ali dióxido de carbono para voltar ali no circuito para o animal, tá? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Edema pulmonar, então, muito cuidado com fluidoterapia, né? Pacientes com menor peso corporal, principalmente. Pacientes que têm ali níveis de albumina, por exemplo, diminuídos, é predisposto ali a ter um evento de edema pulmonar cerebral. Sempre que possível, calcular, fazer a taxa de manutenção ali anestésica, né? Que é diferente do quando você deixa o animal internado, né? Muitas das vezes é a taxa padrão, né, de 10 ml por hora. Então, você avalia de acordo com o paciente, de acordo com a necessidade, tá? E taquipneia também pode estar relacionado com superficialização do plano. O paciente ali está ofegante, né? Ele está querendo acordar, está com reflexo laringotraqueal. Então, são vários fatores que são envolvidos a esses processos, tá? Complicações circulatórias. Então, a gente pode ter processos de embolia, né? Embolia ali, pulmonar, que os sinais clínicos que a gente pode ter, mal está com dificuldade respiratória, está hipoxêmico, não está saturando bem a oxigenação, né? Ele está com taquicardia, tosse, sibilo, crepitação ali pulmonar. Então, todos esses fatores podem indicar uma embolia, tá? E esses processos são mais comuns em cirurgias pélvicas ortopédicas. Por quê? Por conta do procedimento que é mais demorado, né? Então, procedimentos ortopédicos, cirurgias pélvicas têm o maior tempo ali, então predispõe o animal a apresentar êmbolos. Processo de arritmias, seja pelo fármaco, seja por predisposição racial, né? Tem animais que são mais predispostos a bradicardias, bradiarritmias, depende muito da idade, da espécie, tá? São vários eventos. Distúrbios ácidos básicos e eletrolíticos da hipovolemia, principalmente, né? É um paciente, por exemplo, grave, que tem um corpo estranho, que ele está vomitando, ele está perdendo eletrólito, está perdendo sódio, está perdendo potássio, tá? Então, é o paciente que está entrando em choque hipovolêmico, muitas das vezes tem que entrar em procedimento o mais breve possível, você tenta estabilizar ali o mais adequado para que você tenha que entrar mais emergencialmente, por exemplo, tá?
Então, essa perda de eletrólito, acidose respiratória, metabólica, ou acidose mista, né? Pode acontecer acidose metabólica, acidose respiratória ou mista. Então, a gente tem que se atentar a todos esses fatores, tá? E processos hipovolêmicos também. Esses pacientes podem estar predispostos a bradiarritmias, né? Então, a bradicardia com uma arritmia associada. Exemplo, o exemplo mais clássico que eu gosto de usar. Xilazina, por exemplo, causa bradiarritmia, causa rabascondélia bastante utilizado, né? Então, a gente observava que a gente não, né? Porque eu não peguei essa fase, mas só que muito antigamente é relatado que causa bradicardia e bloqueio atrioventricular de segundo grau, né? É um bloqueio que é o MOBITS tipo 1, que normalmente é correlacionado a processos que não são patológicos, tá? Mas muitas das vezes esse efeito colinérgico ali, efeito parasimpático, ele diminui tanto a frequência cardíaca e há ali uma dissociação atrioventricular, o que lembra do nosso débito cardíaco, da quantidade de sangue que o coração está injetando em litro por minuto, tá? Então, irá ser comprometido esse processo aí de ejeção sanguínea. Processos de assistolia, né, em pacientes que entraram em parada cardiorrespiratória, que você tem que entrar com protocolos ali para reanimação. Então, os pacientes têm assistolia, né? Você auscultou, não tem pulso, então você tem que entrar com adrenalina, né? Adrenalina a gente utiliza quando o coração parou, massagem cardíaca, compressão, respiração, tá? Se vocês têm alguma dúvida, é só consultar nossas aulas anteriores. Na primeira aula, a gente está falando bem, assim, bacana, detalhada, essa parte aí de manobras de reanimação cerebro-cardiopulmonar. Complexos ventriculares prematuros, né, que aquele ventrículo batendo antes do átrio, né, a gente vê aquele QRS bizarro, tá? Bloqueios atrioventriculares, hipertensão arterial e hipotensão. Pô, bacana, assim. Quem ainda não assistiu às aulas do curso de monitorização anestésica e os cursos de eletrocardiografia está disponível na plataforma, tá? Vocês podem, quem tem o cadastro pode estar pedindo através do Instagram ou mesmo do Telegram, tá? Que aí eu posso estar passando o acesso para vocês. É um curso que é 100% gratuito, tem a possibilidade de certificado opcional, tem os valores de certificado, tá? E confere lá que está um conteúdo bem bacana. Processos hipertensivos, tá? Que são relacionados também, depende do procedimento cirúrgico, depende do estado, né? Tem vários eventos que são envolvidos. E processos também de hipotensão, né? Sabemos que os isoflurano, propofol, própria ali, perda de temperatura ali pelo ambiente, né? Ar-condicionado muito gelado, exposição de cavidade, né? Então, o paciente está perdendo calor ali pela cavidade abdominal, tá? Então, tudo isso agrava os processos hipotensivos. Sabemos que se há hipotensão, pode ser agravado pela hipotermia, tá? Que diminui a pressão arterial. E as complicações circulatórias, elas são envolvidas de acordo com o protocolo, tá? Então, o protocolo envolvido, né? Um protocolo inadequado, subdoses, por exemplo, né? Você fazendo dose alta de clorpromazina em um paciente que está hipotenso, né? Ou você fazendo dose alta de acipromazina em um paciente que teve ruptura de baço esplênica, está tendo hemorragia ali, né? Então, todos esses processos de choque hemorrágico, de hipotensão, a gente evita ao máximo utilizar esses fármacos, né? Outro erro de protocolo, você utilizar a cipromazina para pacientes com crises convulsivas, por exemplo, né? Só assim, falando aleatoriamente as possibilidades, tá? Mais um protocolo adequado, de acordo com a nossa avaliação semiológica, né? Frequência cardíaca, coloração de mucosa, TPC, todos esses parâmetros.
Exames complementares, então, é importantíssimo a gente saber interpretar a eletrocardiografia, saber interpretar a eco, saber interpretar o exame de radiografia, né? Então, o anestesista, ele não é só profissional que ele faz o animal dormir, né? É muito além disso, né? Ele não é só que faz uma xilazina, uma ketamina e põe o animal para dormir, né? E fica à toa. Todos esses processos hemodinâmicos, farmacológicos, processos clínicos, principalmente, né, são ali ordenados, ali monitorados e comandados pelo anestesista. O anestesista, ele faz o papel ali clínico, ali no centro cirúrgico, né? Então, muita gente não sabe desses parâmetros, né? Então, nós somos responsáveis pela segurança, pela monitorização, pelos fármacos adequados, né? Por falar para o cirurgião que hora que tem que parar, que não tem que parar, por conta que está com uma hipotensão que está ali, com comprometimento, né? A duração, se vai fazer, se dá para fazer uma limpeza de boca, se não dá, tudo isso passa pelo anestesista, né? Procedimentos de hemograma, de eletrocardiografia, o anestesista ele pode e deve exigir, né? Se possibilidade de fazer transfusão, então o anestesista que ele avalia essa parte também, tá? Então é ele ali que ordena ali, ele, vamos dizer assim, que pilota o avião ali, juntamente com o cirurgião, né? Então, intervenções farmacológicas é o anestesista que faz, quando o paciente tem bradicardia, quando tem que fazer vasoativos para aumentar a pressão arterial, né? Tudo isso avisado, né? Para o cirurgião. Muitas das vezes o cirurgião ele fala se o paciente está tendo hemorragia, então você vai entrar com fármacos, por exemplo, transamin para diminuir ali o sangramento, né? Entre outros procedimentos. Então, a raça, a gente viu que tem raças que são predispostas ali a descompensações, né? Tem particularidades, raças, por exemplo, Shih Tzu, Lhasa, Poodle, que tem maior drive respiratório, né? São de menor porte. E por característica, padrão racial, é muito mais difícil de você manter ali uma pressão adequada, né? O paciente ali é um paciente que superficializa muito rápido e aprofunda muito rapidamente também, né? Então, é um paciente ali que é mais chatinho para quem está começando ali na anestesia, né? E raças braquicefálicas, entre outras raças que têm sua particularidade, né? Gato é totalmente diferente o procedimento comparado com o cão, né? Até o protocolo é diferente, a abordagem, a, é tudo diferente, né? Porque a gente não pode tratar o gato como se fosse um cão pequeno. Ele tem as particularidades da espécie, é totalmente diferente até a abordagem, né? Por exemplo, um cão você consegue com uma medicação pré-anestésica, né, uma tranquilização leve, você canular, preparar ele e induzir com propofol, né? Muitas das vezes gato não tem essa realidade, né? Então, você às vezes tem que induzir o paciente, né? Fazer MPA, medicação pré-anestésica, induzir via intramuscular com dissociativa para você poder ali canular, fazer trícolas, fazer os procedimentos, porque é um animal que vai ficar ali que aversivo, arredio, né? Pode ter risco de mordedura, né? Eles são muito flexíveis, eles podem arranhar, gato pode ter ali a descompensação, né? E pode ter uma síncope cardíaca, né? Reflexa, ele pode simplesmente parar por conta de estresse, né? A mucosa começa a ficar hipoxêmica e pode parar por contenção, né? Então você pode perder um animal por erro de contenção, por exemplo, né? Ou o paciente teve uma descarga de catecolamina, né? E você vai induzir ele e simplesmente ele para, né? Então é outra coisa que a gente tem que tomar, assim, tem que se atentar, né? Porém são muitas particularidades assim que iria muito tempo para a gente trabalhando, né? Conforme for passando o tempo, né? Conforme for disponibilizando os cursos, a gente vai debatendo mais aprofundadamente, tá?
Então era isso que eu tinha para falar nessa terceira aula. Bons estudos e até a nossa quarta e última aula.